Deus, que se encontra em João, no Evangelho segundo João, capítulo 15, 1 a 5. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é uma das parábolas que Jesus contou a seus discípulos. É aquela parábola de videira e ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Uma parábola muito bem conhecida por todos nós, mas existe uma parte dessa parábola que frequentemente é mal interpretada e deixando confusão na mente de cristãos. É quando Jesus disse: Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Ele, na frase, é Deus, o agricultor. Então Deus, agricultor, corta todo ramo que, estando em Jesus Cristo, a videira verdadeira, se não der fruto, Jesus diz que Deus vai eliminar. Aí que vem a dúvida. Uma pessoa salva, quando essa pessoa não der fruto que Deus espera, essa pessoa perde a salvação? Pastor, será que eu não sou um desses ramos que serão eliminados, serão cortados? Porque eu me vejo ainda muito longe de ser santo. Cometi tantos pecados e não vejo muitos frutos produzidos por mim. Então, eu vou deixar bem claro, eu vou esclarecer bem este ponto para que vocês não tenham dúvida daqui para diante. O próprio texto mostra para nós que há dois tipos de ramos. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto. Portanto, existe ramo que não dá fruto. Vamos continuar. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Existe ramo que dá fruto. Portanto, são dois tipos distintos de ramos que a parábola conta para nós. Ramo que não dá fruto e tem ramo que dá fruto. Muito bem. E de acordo com o tipo de ramo, o agricultor trabalha nesses ramos, e esse trabalho se divide em dois tipos também. Aquele ramo que não dá fruto, o agricultor simplesmente corta, elimina, joga fora. Agora, aquele ramo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Quem são esses ramos que não dão fruto? Parecem ser ramos da videira, mas esses ramos não produzem nenhum grão de uva. São os incrédulos. Eles podem até aparentar ser religiosos, podem até frequentar a igreja, podem até manter comunhão com os demais, mas eles não têm Jesus no coração. Para eles, assim como nós vimos hoje, Jesus não é Salvador nem Senhor de suas vidas. Podem ser trepadeiras parasitas, sugam a seiva da árvore, sugam nutrientes da videira, porém não conseguem produzir fruto. Que fruto? A uva. Que fruto mais poderia ser produzido
de uma videira, senão a uva. Pode até esse ramo produzir alguma coisa, só que essa alguma coisa jamais é uva. Pode ser algo parecido, mas não é. Vejam esse videoclipe para vocês fixarem bem essa ideia. Mesma árvore, videira, 2 ramos. E vamos ver que tipo de fruto cada um vai produzir. Pronto. Aqui nós temos o cacho de uva, muito bonito, né? No outro lado, existe alguma coisa que parece um cacho de uva, mas não sei o que é. O próprio Jesus disse no Mateus 7 que vocês os reconhecerão por seus frutos. Pelo fruto se sabe que tipo de ramo é. Se esse ramo produziu algo que não é exatamente um cacho de uva, então esse ramo não é da videira. Está lá, parasitando, sugando nutrientes. Mas eu posso garantir que esse ramo não é ramo da videira. Judas Iscariotes é um exemplo clássico. Ele acompanhou seu mestre. Ele conviveu com seu mestre, Jesus Cristo, por 3 anos e meio. Mas porque ele não era o ramo verdadeiro, ele foi eliminado. Se lembra da parábola do trigo e joio? Ambos sugam nutrientes do mesmo solo. Mas quando chega a época de colheita, o trigo dá fruto, mas o joio não. Devidamente eliminado. Volto à mesma pergunta de novo. Se não der fruto, eu serei cortado? Minha resposta, não. Porque você é o ramo verdadeiro. Aliás, essa pergunta está mal formulada. A pergunta que você deveria fazer é a seguinte: aquele ramo verdadeiro que faz parte da videira, ele necessariamente produz fruto? Eu digo que sim. O verdadeiro ramo, ele necessariamente produz fruto que Deus quer, que agrada a Deus. Não é minha palavra, o próprio texto garante isso. Vamos dar uma olhadinha. Essa passagem aqui, ó. Jesus falando, eu sou videira, vocês são ramos, e se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, esse ramo dará o quê? Dará fruto. É uma garantia. O ramo verdadeiro, que pertence à videira, ele necessariamente, inevitavelmente, invariavelmente, vai dar fruto. A única diferença entre um ramo para outro é em termos de tamanho de fruto, né? Pode ter um grão de uva maior, pode ser mais doce, mais volumoso, menos volumoso. Então a única diferença entre nós é em termos de tamanho, de volume, de ser mais doce, menos doce e assim por diante. Mas cada um de nós certamente dará fruto. A poda que Deus realiza como agricultor não é para nos sacanear, não é para nos prejudicar. O próprio texto diz para que a gente dê mais fruto ainda. A poda não tem finalidade de tirar a salvação de quem já é salvo. A poda tem finalidade de enriquecer ainda mais a produção de boas obras que nós praticamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, resumindo até aqui, eu diria o seguinte: ramo eliminado é ramo que não dá fruto. Está se referindo aos incrédulos, que não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Ramo podado, limpado, né, digamos limpo, é ramo que dá fruto, que somos nós, os verdadeiros ramos da videira. Muito bom. Agora, ao ler essa pergunta, surgiu uma dúvida, uma curiosidade, para falar.
verdade, né? Quando é que o agricultor faz essa poda? Você já fez essa pergunta alguma vez? Eu não sei porquê, mas fiz essa pergunta para mim mesmo. Quando é que o agricultor faz essa poda? Eu não conheço nada de agricultura, muito menos viticultura. Para mim, se eu fosse agricultor, eu faria a poda no verão ou no começo do outono, que é a época de colheita de uvas. Quando tem aqueles cachos, né, de uvas bonitos, pendurados em galhos e tudo mais, porque isso me permitiria fazer a distinção, o discernimento exato, qual ramo que vai dar fruto, qual que não dá, qual que produz mais, qual que produz menos e assim por diante. Então isso me facilitaria muito para cortar aquele que não presta e preservar aquele que presta. Porém, para minha surpresa, eu pesquisei e verifiquei que a poda é feita no inverno rigoroso. Quando não há mais folhas, quando não há mais frutos, nem flor, e só restam ramos, nus, secos, totalmente despidos. É no inverno que eles fazem poda. Eu não saberia distinguir qual ramo que é bom, qual ramo que está doente. Eu não conseguiria fazer isso, mas é o agricultor que conhece a videira, ele consegue fazer isso. Por que a poda é feita no inverno? Existem algumas razões. A primeira razão é para não correr o risco de acidentalmente cortar ramo bom. Porque no verão, as folhas são abundantes, os ramos são entrelaçados entre eles, né? E de modo que você, ao querer cortar um ramo não muito bom, você pode machucar ramo bom que produz bom fruto, né? Outra razão, porque verão, há muitas bactérias e fungos e vírus atuando, pragas também. Portanto, quando você corta, aquela ferida no galho, né, pode ser contaminada por esses micro-organismos, enquanto no inverno as pragas são mais inativas. Mas a maior razão por que o agricultor poda na estação de inverno é que na estação de inverno a estrutura dos ramos ficam mais visíveis. Em outras palavras, o agricultor consegue reconhecer qual o ramo que está doente, qual o ramo que é desnecessário, se o ramo está crescendo em direção correta, em direção ao sol. Ele consegue ver isso claramente, porque não tem folhas, não tem flor, não tem nada que atrapalhe a verificação da saúde de cada galho. Irmãos, trazendo esse princípio à nossa vida pessoal, à nossa vida comunitária, ao longo da nossa vida espiritual, nós também passamos pelo inverno rigoroso. Quando a igreja não cresce, quando ninguém vem nas reuniões, oferta diminui. Na vida pessoal, quando o negócio não vai bem, aquele que você investiu não rendeu nada, até deu prejuízo. Casamento não está indo bem, marido continua igual, esposa continua igual, o casal passa por um período de tédio, o filho está doente, o filho desobediente só causa dor de cabeça e uma série de outros problemas que fazem com que você se sinta desanimado. Porque o que você investiu se evaporou. Se sente decepcionado com Deus, porque dá aquela impressão de que, oh Deus, por que o Senhor está tirando isso de mim agora? Porque poda é tirar uma parte de você. Justamente agora que estou precisando disso, o Senhor leva isso de mim?
Alguns podem até ficar deprimidos porque as coisas não estão saindo como a gente espera. Não vê mais razão de viver dessa maneira. Quer abandonar tudo, quer acabar com tudo, quer largar tudo. Largar Deus, largar a igreja, largar marido, esposa, largar a família. Por isso o tema do sermão de hoje é isso. Inverno não é estação para partir, mas dá vontade de partir, dá vontade de deixar tudo. Quando inverno chega para você, como você deve passar o inverno? O que Deus diz para nós quando nós estivermos passando por um inverno rigoroso? O próprio texto nos dá a resposta. Jesus falou assim: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Na época de inverno, não tem fruto. Deus não espera de você fruto. Deus não espera de você grande fé. Deus não espera de você grande obra. Deus não espera de você fervor. Deus simplesmente espera que você permaneça na videira. Que você fique ligado, conectado à videira, mais forte ainda. É a única coisa que você poderá fazer quando você está passando por uma estação de frio como o inverno. E encarar que essa época não é uma época desesperadora, não é uma época de abandono, porque Deus está trabalhando. Aliás, e a estação que Ele mais trabalha é o inverno. É a estação em que Ele começa a podar. Podar o quê? Uma parte de você. Principalmente aquilo que você segura com tanta força. Aquela coisa que lhe dava senso de segurança. Aquela coisa que dizia quem você é. Aquela coisa sobre a qual você se baseava, se apoiava. Talvez seja seu orgulho. Talvez sejam seus bens materiais. Talvez seja cobiça, algum desejo carnal, alguma coisa que impeça que você produza mais frutos. E essa poda dói. Dói. Porque Deus está cortando uma parte de você. Dói. Mas a poda é um ato de amor. Porque o próprio texto diz: Deus poda, limpa você, para que você possa produzir mais fruto. Portanto, durante o inverno, Deus, como eu falei, não exige fruto de você. Não se preocupe se você não conseguiu produzir grandes coisas. Não se preocupe se você não conseguiu fazer grandes feitos. No inverno, o que você tem que fazer é entrar no modo mínimo necessário. E o que Jesus falou: permaneça, permaneça, permaneça em Deus, permaneça no caminho de Deus, permaneça na sua igreja, permaneça na sua família. O ideal é a gente cultuar a Deus em espírito, em verdade, mas no inverno você não consegue fazer isso. Faça o que você fez hoje. Venha à igreja aos domingos. Sente no lugar onde você sempre sentou e recita, no mínimo, o credo apostólico junto com os outros. Isso já é alguma coisa no inverno. No inverno, Deus não exige de você fruto, mas Ele exige que você permaneça onde você está. Não consegue mais orar tão fervorosamente como antes. Mas venha aqui, ouça a oração do presbítero.
Permaneça dentro da comunidade para você poder se aquecer um pouco, receber consolação, receber conforto dos irmãos. Quando o inverno chegar, não tenha medo. Porque Deus está trabalhando em você. Cortando galhos desnecessários, cortando isso, aquilo, tal. Isso dói, mas essa dor no inverno vai se transformar no louvor, no verão e no outono. Se por acaso, entre nós, tem alguém que está passando por um inverno, tudo está dando errado, você está deprimido, decepcionado, desapontado, tem vontade de largar tudo, até largar esposa, marido, quer se divorciar, quer deixar essa igreja, até deixar de Deus. Olha, ouça o que eu digo para vocês. É a época da poda. É a época de poda de Deus. Deus está cortando e isso é doloroso. Mas espera um pouquinho, porque certamente primavera, verão, outono chegarão. Se por acaso alguém está pensando aqui alguma medida drástica, por favor, permaneça no Senhor. A sua oração deveria ser esta: Senhor, dói muito. Dói muito. A vontade de largar tudo. Largar Deus, largar a igreja, largar família, esposa, marido, largar até meu emprego. Mas eu vou permanecer no Senhor. Por favor, não me solte. Porque eu sei que primavera, verão, a época de colheita, certamente chegará. Eu quero resumir a mensagem dessa manhã por um videoclipe que eu montei. Jesus está lá no inverno, cortando uma parte do galho. Dói, mas isso tem uma finalidade divina. Vamos curvar nossas cabeças, Senhor Deus. Se existe algum irmão entre nós agora que está pensando em partir, deixar, largar tudo, Deus, igreja, família, esposa, marido, até emprego, ou até deixar sua própria vida, Senhor, faça com que ele lembre do sermão desta manhã, dessa palavra que nós compartilhamos, para que não fique desanimado, decepcionado, nem deprimido, porque nós temos esperança de que a primavera, verão, a época de colheita abundante, certamente chegarão. Por isso eu oro neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e grande amor do nosso Deus Pai, e comunhão do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém.